Tá pensando em reformar sua casa? Então corre para a Telha Norte mais próxima ou acesse telhanorte.com.br. Você vai encontrar tudo o que precisa, os melhores preços, e esse mês ainda tem Cash Telha, o cashback da Telha Norte. A cada R$1.000 em compras, você ganha um bônus de R$100 para usar numa próxima compra, tanto nas lojas físicas quanto no site. Quando abri os olhos, parecia que as luzes haviam se acendido dentro dos meus olhos, e então eu me vi no espelho depois de 10 anos. Quando cheguei em casa, vi meus filhos, meu marido e toda a minha família. Sempre pedi a Deus para voltar a enxergar e esse milagre aconteceu. No Amar Especial Mês das Mães, vamos conversar com a Débora. Ela já esteve aqui no programa em 2018 e hoje voltou para nos contar como está a sua vida após uma grande conquista. Débora ficou 10 anos sem enxergar. No ano passado, ela teve uma crise de esclerite severa. Depois de uma consulta, foi encaminhada para uma especialista em visão subnormal e pôde enxergar novamente após tanto tempo. Ela vai contar todos os detalhes dessa história surpreendente. Débora, tudo bem? Tudo, Mari. Tô tão feliz que você tá aqui. Nossa, eu também tô super feliz. Muita coisa aconteceu na tua vida desde que a gente conversou pela primeira vez em 2018. Como é que foram seus dias após ter vindo ao programa pela primeira vez? Foi incrível porque mesmo as pessoas que conviviam comigo ainda não sabiam de detalhes da minha vida, dessa minha história, que eu contei no Amar, né? Então teve muitas coisas, muitos segredos que eu contei direto para você, né? Pessoas próximas não sabiam. Então essas pessoas, elas me procuraram para falar o quanto estavam impactadas mesmo, porque me conheciam, mas esses detalhes eu não abria, né, para as pessoas. E uma das coisas que mais me marcou após o Amar foi uma amizade que eu fiz com a Mirella, que ela é da Suíça. Né? Isso. Então, eu acho que de tudo, assim, foi o mais especial, porque ela me procurou falando que ela acompanhava já o Amar, ela ama, e ela me falou assim que depois que ela ouviu a nossa conversa, a gente falando, ela falou assim que mudou uma chavinha dentro dela, que a vida dela começou a fazer sentido depois daquela entrevista. E ela precisava me conhecer, me procurar, e a gente se conectou. E ela veio ao Brasil para ver a família, ela é do Espírito Santo, e numa conexão aqui em São Paulo eu fui para o aeroporto para conhecer ela pessoalmente. Legal. E a forma também, né, como eu me vi, porque eu não abria tanto a minha história, né? A gente tem um pouco de receio de falar sobre nós. E foi libertador mesmo ter falado, ter compartilhado, para eu poder também me ver como essa pessoa forte, resiliente, uma pessoa que sim, que pode falar das suas circunstâncias, dos seus problemas e que tá tudo bem, sabe? Mostrar essa força, que muitas vezes vai impactar a vida de outras pessoas. Ao longo desses 10 anos, você já tinha ido a várias clínicas oftalmológicas com a esperança de enxergar de novo. Sim. Porque, eu vou relembrar aqui, faz um resuminho do que aconteceu, assim, que você parou de enxergar há 10 anos atrás. Eu fui dormir e aí eu acordei, eu já não estava mais enxergando. Sem sentir dor, sem nada? Dor, sem nada. Eu só acordei e eu vi que tinha alguma coisa estranha, liguei pro meu marido, pra minha mãe, vamos nos médicos, fomos numa médica que eu já passava e o diagnóstico foi esse, foi uma hemorragia na retina que causou uma degeneração na minha mácula e aí criou uma cicatriz como se fosse uma queloide, né? E até então eu até usava óculos, porque eu tenho miopia, astigmatismo, mas essa mesma médica falou que não era mais para eu usar óculos nem lente, porque não ia adiantar mais. Tinha criado esse queloide, essa cicatriz, e não fazia mais sentido usar óculos, né? Lente de contato, nada disso. Então, ela mesma suspendeu o uso. E aí, nesses 10 anos, eu fui indo em médicos e a percepção dos médicos era a mesma, né? Então, do dia pra noite, ou da noite pro dia, você teve essa hemorragia. Ela acordou um dia e não enxergava mais. Você não enxergava nada? Não. Tudo escuro. Tudo, na verdade, tudo embaçado mesmo. Embaçado. Eu já enxergava vultos por conta da miopia, astigmatismo, eu já precisava de um óculos, mas nessa ocasião, a mancha, né? Uma mancha no centro da visão, né? Que era o que dificultava mais. E nesses 10 anos você foi a várias clínicas oftalmológicas com a esperança de enxergar de novo. Sim, de ter uma solução, né?
enfim, a gente espera por isso, né? E seu diagnóstico era sempre o mesmo? Era sempre o mesmo. Hoje você trouxe teus 2 filhos, o Ben e a Ana. O Ben tem 7. E a Ana? 14. Então a Ana tinha 4 anos quando aconteceu tudo. Isso. E como é que seus filhos lidaram com a sua situação devido à sua deficiência visual? Então, a Ana, na época, eu lembro que a gente tentou deixar o mais natural possível para que ela não assumisse uma responsabilidade que não era dela. Como ela via todo mundo tentando cuidar de mim, então ela, em alguns casos, ela queria tomar esse papel também. Então, a minha preocupação era de que se invertessem os papéis, né? Claro. Eu era a mãe e não ela. Então, a gente tomou muito cuidado para isso não acontecer. Mas sempre muito cuidadosa comigo, até hoje. Então, tem coisas que a gente não tem como evitar, né? Esse cuidado, esse zelo pela mãe. Bom, com o começo da pandemia, a vida de todo mundo foi impactada. E aí você se viu com vários desafios e que acabaram prejudicando o seu acompanhamento médico. Sim. Quais foram, Débora? Uma das coisas que a gente acabou abrindo mão foi o convênio. Mas a nossa preocupação era a questão da visão mesmo, né? Tanto que a preocupação do meu marido era essa, tá aí o oftalmologista, né? Na época eu falei pra ele, não, fica tranquilo, porque Deus tá cuidando da gente. E Deus tinha falado pra mim que ele ia cuidar da gente. No momento de oração, ele falou pra mim, Débora, não se preocupe, porque eu vou cuidar de você e da sua família. Então foi algo assim muito natural, Mari. Não precisamos do médico durante toda a pandemia, ninguém pegou Covid. Graças a Deus. Em agosto do ano passado, você teve uma crise de esclerite severa. Queria que você contasse o que é e como funciona essa doença. Já há alguns anos eu tenho essa crise e meu olho ele fica vermelho e dói muito. E, na verdade, não tem uma causa diagnosticada. Mas o que é esclerite? É uma doença autoimune. Tá, só que afeta os olhos. Isso. Os olhos, os ossos, dependendo da pessoa. No meu caso, afeta os olhos. Tá. Já fiz vários exames, mas não foi encontrado uma causa. Meus exames, eles são normais. Então, eles tratam como uma doença de causa não diagnosticada. Só que dói bastante, fica vermelho. Então, tem que usar um antibiótico. Só vende com receita médica. Quando eu tive em agosto... Aí não tinha o médico, não tinha o convênio pra gente ir no meu oftalmo que eu usava. Falei, então tá bom, né? Eu vou descansar no Senhor. Orei, pedi pra Deus para que Ele cuidasse de mim, a minha mãe também. E aí ela pediu oração num grupo da nossa igreja e uma pessoa do grupo viu a mensagem e se sensibilizou. Sentiu no coração de me ajudar. E aí conta pra gente o que aconteceu. Aí eu recebi uma ligação no mesmo dia dessa pessoa da igreja, né? Chama Rosa, e a gente marcou uma consulta pra você numa clínica aqui de São Paulo. Que você nunca tinha ido? Nunca tinha ido. Uma oftalmo que você nunca tinha ido? Nunca tinha ido. Tá. E eu fiquei muito feliz, nossa, chorei, porque realmente eu tava precisando, né? E aí eu fui pra minha primeira consulta nessa clínica. Um oftalmologista clínico mesmo, que examinou a questão da esclerite, viu que eu tinha uma hemorragia na retina, e por incrível que pareça, ele também deu o mesmo diagnóstico. Ele falou assim, olha, Débora, não é diferente do que você já ouviu. A gente vai tratar sua esclerite com um medicamento e eu vou te acompanhar agora. Então, a cada 6 meses eu vou te acompanhar. Que não tinha nenhum prognóstico médico. Ninguém te falava, né? Daqui a 5 anos, né? Ninguém te falava nada. E mesmo com a tua força de vontade, você nunca deixou de acreditar que isso podia acontecer ou você achava isso improvável? Não, sempre acreditei. Você sempre acreditou? Sempre acreditei. Uma esperança, não sei explicar, assim, é lógico, é Deus, mas uma esperança que não sei explicar. Eu não trabalhava com essa opção. Isso não pode acontecer. Eu nunca ouvi nenhum médico falando, olha, pode acontecer. Aí eu voltei numa outra consulta com o mesmo médico e ele fez o acompanhamento normal. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, Débora, tem uma médica que atende aqui na clínica que ela tem uma especialidade chamada visão subnormal. Você já ouviu falar? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, vamos marcar uma consulta com ela e vamos ver qual que é a opinião médica dela? Eu falei, lógico, vamos marcar, né? Só que ele falou pra mim, olha, ela é uma das únicas especialistas no Brasil. E ela só atende aqui na clínica uma vez por semana, então a agenda dela é muito cheia. E nós marcamos de novembro, a gente conseguiu marcar só pra fevereiro essa consulta. Porque realmente é uma agenda muito cheia. Eu fui pra essa consulta com o mesmo sentimento de que tá tudo bem. Ou seja, se a médica me falasse não tem o que fazer, ia continuar estando tudo bem. Porque eu não queria me frustrar com isso. E quando nós chegamos na consulta que a médica me atendeu, a primeira coisa que ela perguntou para mim, ela falou assim, o que você tem? Aí eu expliquei.
E na hora ela olhou pra mim e ela falou assim, Débora, eu não acho justo terem te deixado 10 anos sem enxergar. Te privaram de ver sua família, Como seus assim? filhos. Mas como todos assim? os médicos falavam que não tinha jeito. Aí ela viu teus exames? Aí ela viu meus exames, conversou e aí ela pediu pra eu sentar na cadeira e colocou um óculos em mim. E ela foi colocando algumas lentes de óculos mesmo. E aí ela colocou, fechou, ela falou assim, tenta ler. E aí eu consegui ler o que tava na telinha, né? E aí ela, na hora ela parou, ela olhou pra mim, pro meu marido, ela falou assim, nossa, você tem um alcance de visão ótimo. E aí eu falei assim, e agora? Ela falou assim, não, agora a gente vai fazer um teste com uma lente de contato em você. Naquele minuto? Naquele minuto. Por isso que eu falei, foi muito surpresa pra gente. E aí ela pegou, receitou uma lente, ela falou assim, olha, a gente vai fazer um exame em você para ver como tá a sua córnea, para receber essa lente de contato. Ela já marcou essa consulta, eu consegui fazer esse exame, voltei com a médica e a médica falou, não, a córnea da Débora é perfeita, pode fazer o teste com a lente. E ela não podia prescrever o meu grau, porque imagina, 10 anos, um olho sem ser estimulado, sem nada, então tem que ser muito de pouquinho, né? E aí na hora que ela colocou, na hora que eu desci pra ótica e ela colocou a lente, que eu abri o olho, porque eu tava na frente do espelho, aí foi essas luzes que você comentou, como se acendessem luzes mesmo, atrás da minha cabeça, assim, eu ouvi o barulho, sabe aquele barulho de holofortes acendendo quando você vai num estádio, que faz aquele barulho, pá! E aí eu ouvi esse barulho atrás da minha cabeça, na hora que eu abri o olho eu me vi no espelho. Aí eu me vi no espelho, meu marido ele tava atrás de mim, ele viu eu chorando, mas ele não sabia se era de dor, e era chorando de emoção mesmo, porque imagina, 10 anos sem se ver. E na hora que eu virei pra trás, eu vi ele, né? E aí eu falo que eu me apaixonei de novo, né? Porque depois de 10 anos, ele de novo. Eu voltei com a médica e a médica olhou pra mim. A médica ficou muito emocionada e ela falou, Débora, eu tô impactada. Porque por mais que você tenha uma degeneração na mácula, nunca foi feito esse teste com você de usar uma lente. Óculos realmente não seria o caso, porque você precisa da sua visão periférica, então a lente de contato ela abraça o seu olho. Mas como assim, né? E aí a gente chorou junto, ela me abraçou, eu agradeci muito a ela. Eu jamais podia imaginar que naquele dia eu ia sair da clínica com uma lente de contato e que eu ia ver as pessoas, os carros, as árvores, ia chegar em casa e ia ver meus filhos. Imagina, eu nunca tinha visto o Benjamin, né? Ele tem 7 anos, então na hora que eu pude ver ele ali certinho, bonitinho, e ver minha filha que tá linda também, então eu falo que, assim, eu não consigo explicar, Mari, assim, o que foi aquele dia. Hoje você enxerga tudo. Eu tô enxergando, você assim, consegue ler. Eu tô num processo de adaptação. Eu não posso usar ainda o meu grau é alto, mas eu não posso usar ele ainda porque é bem gradativo, é uma reabilitação que eu tô fazendo pra voltar a enxergar um todo. Mas que nem eu consigo ler placa na rua, eu não conseguia. Consegui ler algumas coisas no celular que eu não conseguia. Eu lembro que você comentou comigo na primeira entrevista algo dos desenhos do teu filho. E assim, e agora, né, eu consigo ver tudo. O ano passado ele começou a perceber que realmente eu não enxergava, porque até então acho que ele não tinha essa noção, Benjamin. Então ele sempre perguntava, mas o que você tem no olho, mãe? Por que você não enxerga? Aí às vezes vinha um desenho, uma vez ele chegou na cozinha e falou assim, mãe, eu falei, o que foi? Ele falou assim, não, vai no médico da Peppa, porque ela foi no médico e saiu enxergando. Ai, que fofo. E aí, quando a gente falou pra ele, eu falei, eu tô te vendo. Aí ele falou, você tá enxergando? E aí ele saiu correndo pela casa, ele pulava no sofá. Olha sua mãe de pertinho. O que foi? Já teve resultado o tratamento hoje. Eu tô usando uma lente, eu tô enxergando tudo. Lê pra ele. Tô vendo bem de longe. Gente, como ele tá grande, né? Você tá enxergando? A Ana, né, ontem a gente fez algo que a gente não fazia. Ontem eu saí com a minha filha e a gente foi passear no shopping, porque eu não enxergava. Então ontem a gente teve esse tempo nós duas, de shopping, de compra, de poder ter um tempo juntas. Consigo ver as crianças de longe, igual ver minha família ali, eu não conseguia ter essa percepção. Me ver no espelho, e de ver perto a minha você roupa. também vê ou não? De perto vejo, só que essa lente que eu uso, ela ainda não tá adaptada. Por exemplo, com todo eu o aqui grau. agora. Consigo te ver. Consigo te ver a roupa que você tá, tem um detalhe na sua barra, Ai, o cinto, meu Deus, as que flores linda, aqui, Débora. coisas que ela ali, ó, com a blusinha cor-de-rosa, então são coisas que eu não enxergava. E aí, Ana, tudo bem? Sim.
tá com 14 anos? Sim. Você é muito linda, viu? Obrigada. Linda, linda, linda. Me conta do seu... Hoje você já é uma adolescente. Quando a sua mãe perdeu a visão, você era uma criança de 4 anos. Como é que foi a sua percepção ao longo desses anos? O que você entendia? O que você sentia? Como é que você administrou esses sentimentos? E, por fim, como é que foi tá com a sua mãe agora, com ela enxergando você? Então, eu queria que você contasse um pouquinho do teu ponto de vista de filha. Eu não lembro muito porque eu era muito pequenininha, mas quando eu fui crescendo, a mamãe sempre falava, né, tipo, que ela não conseguia enxergar de longe, sempre pedia pra eu ir perto dela, pra ela ver como que eu tava, mas ela sempre me ajudava em tudo que eu pedia, tipo, escola, alguma coisa da casa, ela sempre me ajudava, nunca se recusou por conta da visão. Ela sempre esteve comigo, independente de estar enxergando ou não. Não era uma barreira para ela não enxergar. Era como se ela enxergasse normal. Eu sempre, tipo, com as minhas amigas, eu fiz isso com a minha mãe. Mas eu também faço, e a minha não enxerga, e é a mesma coisa, entendeu? Pra mim era indiferente ela não enxergar. Aí você voltou pra casa pra ver seus... Como é que foi esse primeiro encontro já com a visão recuperada? Fica todo mundo numa expectativa, né? Dela voltar e contar alguma novidade. Aí ela chegou assim e falou, nossa, Ana, seu quarto tá bagunçado. Eu olhei assim pra ela e falei, ué. Ela falou, você tá bonita hoje. Eu falei, obrigada, mãe. Aí eu vi que ela tava, tipo assim, com o olho meio vermelho, assim. Aconteceu alguma coisa? Aí ela falou que tinha voltado a enxergar. Eu fiquei... É sério isso? Você tava brincando, né? Eu fiquei meio assustada, assim. Não conseguia reagir. Eu ficava feliz, eu chorava. Mas foi um momento, assim, muito especial. Que linda. Débora, depois de toda a sua luta e superação, né? Que história. O que é o significado de amor pra você? Amor é isso aqui. É a minha família, os meus filhos... ter sido cuidada por eles todo esse tempo. O meu amor por eles transcende qualquer limitação que eu venha a ter ou que eu tive. Porque não é sobre isso. O amor não é sobre isso. Não é sobre só ver, né? Mas é sobre tocar, sobre sentir, sobre ouvir, sobre falar. Nossa, Débora, tô tão feliz que você veio aqui contar a sua história. Débora, te admiro muito. Muito obrigada. Nossa, tô com o coração explodindo de alegria por você. Assim. Dia 15 de junho eu volto com a doutora Milena Abdala, é o nome dela, e para ela continuar me acompanhando, né? São passos pequenos, porque é uma reabilitação. Claro. Então não dá para ir de uma vez, mas já né? é um começo. Mas né? já é o começo e tá sendo muito bom esse começo. Nossa, então beijo pra doutora, por mais doutoras como ela, né? Sim, com certeza. Bom, no seu tempo, para você ler o meu livro da minha história com a Vicky, que eu já tinha falado que eu queria te dar. Obrigada, Débora, Ana, família, obrigada mesmo por terem vindo. Nossa, Débora, olha, boa sorte para você, te admiro muito, tá? Obrigada, feliz Dia das Mães, feliz mês das mães. Para você também, feliz Dia das Mães e obrigada, viu, por ter Obrigada voltado aqui e compartilhar mais um pouquinho com você. Lógico. Muito feliz. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora, só gravamos em São Paulo. Então, se você é daqui, deixa seu telefone no e-mail para facilitar nosso contato. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!